Os Reis do Mundo, filme original Netflix, já está disponível na plataforma. Os Reis do Mundo tem direção de Laura Moura Ortega e eu peço, deem uma oportunidade para esse filme. É um filme muito bom, eu particularmente gostei. É um filme que mexeu comigo, me impactou. Eu já assisti esse filme duas vezes, assisti ontem, hoje assisti com a minha família, com os meus pais. E é um filme que me impactou e eu convido, faço um convite diferenciado. Todos os filmes, todas as séries ficam a dica para vocês assistirem, mas esse em específico é um convite um pouco mais especial para vocês acompanhar uma grande história. Os Reis do Mundo fez presença no Festival de San Sebastián, ganhou a Concha de Ouro de melhor filme do ano. Nós acompanhamos a história de cinco amigos que deixam a cidade de Medellín em busca de um sonho, em busca de uma casa no qual um deles ganhou judicialmente, uma casa que ele herdou da sua avó. Só que aí, para alcançar essa casa, eles embarcam em uma jornada, em uma incrível, devastadora jornada. É um filme que mistura, é um filme que traz diversos elementos muito bacanas para dentro desse cinema. A diretora, a diretora Laura Moura Ortega, ela consegue fazer um filme de arte, mas que também consegue trazer alguns elementos um pouco mais populares que possam chamar um pouco a atenção do público. Minha mãe e meu pai, pelo menos, eles ficaram um pouco espantados já com um grupo de jovens fazendo baderno logo no começo do filme, que são cenas um pouco mais chamativas, que são cenas mais calorosas, mais impactantes visualmente devido até mesmo a um pouco da agilidade, da ação que a cena pede, e outros momentos mais intimistas, e depois ela traz esses momentos mais intimistas de um filme de arte. Os Reis do Mundo é um filme colombiano e, por favor, fica essa dica. Para mim, Os Reis do Mundo, ele traz diversas discussões, ele tem um argumento e ele busca explanar esse argumento. Nós acompanhamos esse grupo de jovens que são delinquentes, são marginais, vivem nas ruas, roubando, vendendo, usando drogas, mas eles também são marginalizados pela sociedade. E fica essa questão: eles são delinquentes, depois eles são marginalizados pela sociedade por não ter ninguém, não ter nenhum apoio, ou a sociedade que marginalizou eles por eles são delinquentes, eles são arruaceiros. Então fica um pouco dessa questão inicial, mas o filme ele busca quebrar esse paradigma e mostrar um pouco mais além dentro desses jovens arruaceiros. A história acompanha eles que não têm família, eles não têm um laço familiar forte, eles basicamente vivem das ruas e sobrevivem juntos com seus próprios amigos. Eles são uma própria família, há uma grande amizade entre eles. E que, de certa forma, na maioria das vezes, há um grande respeito, uma grande amizade, uma grande parceria entre eles. Quando surge essa proposta de uma terreno, de uma casa, o personagem principal, que eu esqueci de anotar, fiquei tão eufórico, ele simplesmente chama os seus amigos para ir junto com ele, que em uma das passagens do filme diz, né, um personagem no meio do caminho, ele diz que você cuida dos seus amigos como se você fosse um pai. E ele fala que ele não tem família, que aqueles jovens são uma família para ele e eles querem um lugar para chamar de seu, um lugar onde eles podem fazer o que eles quiserem, onde eles podem defender aquilo que eles acreditam e sem precisar ser marginalizado, sem precisar ser excluído, chutado pela própria sociedade. Isso a diretora consegue escancarar muito bem tudo isso. Em diversos momentos nós vemos o rosto dos figurantes para esses personagens, para esses cinco personagens. Há um próprio estranhamento, um próprio afastamento da sociedade
com os olhares para esses jovens. Eles são excluídos, eles são maltratados e eles querem um lugar para buscar um próprio conforto, que inclusive tem uma cena onde esses jovens, eles em diversos momentos nós vemos a fúria, o ódio, a raiva que há dentro deles. Eles destroem os postes de iluminação, eles brigam ali, brigam de espadas, luta de espadas, eles embarcam na bicicleta, em ônibus, xinga todo mundo, mas eles quebram a casca, essa casca grossa, essa raiva que há dentro deles, que mostra um pouco mais da sensibilidade que há dentro desses jovens quando eles encontram pessoas que também são marginalizadas pela sociedade, que é um grupo, que é em uma casa de que é uma casa de prostituição. Lá eles encontram senhoras que se prostituem para conseguir ali um dinheiro e lá e eles a consideram como parte deles ou como ou é um momento onde eles abraçam elas e há um acolhimento, há uma empatia entre eles e é um momento onde eles podem simplesmente se desarmar por completo e chorar nos braços dela, curtir aquele momento, curtir o som, degustar aquela sensação de acolhimento em que elas proporcionam para ele, que é justamente o que a diretora mostra, o que me dá a entender, é o momento em que eles podem estar com os seus, né, as pessoas que também são marginalizadas, que são elas, devido, que são profissionais do sexo devido ao que elas fazem, e que é bom esses momentos onde a gente vê a própria desconstrução desse grupo de jovens, tanto nesses momentos mais eufóricos, esses momentos de raiva, de angústia, como esses momentos mais delicados. Há diversas cenas deles se divertindo pelo mundo, em cima dos caminhões, nas bicicletas, nas estradas, eles olhando ali uma paisagem, ou zoando, brincando nas cercas, até mesmo nas cercas elétricas. É um filme em busca de mostrar a amizade deles e também desconstruir toda a toda a marginalização que há dentro deles, que é construída dentro desses jovens. Inclusive, outros momentos bem encantadores e que me chamam muito a atenção é o desenvolvimento desse sonho, o desenvolvimento da luta por esse terreno, por essa terra. Esses jovens, eles deixam tudo, afinal de contas eles não têm nada, só tem a rua para chamar deles, na rua completamente violenta para chamar né, que pertencem a eles, e quando eles embarcam nessa viagem, a gente vê diversas paisagens, eles olhando e vê aquelas terras, os gados, os bois, que inclusive eles cheirando, consumindo álcool, consumindo drogas, né? Diz, você está chapado, você está vendo coisa, mas enfim, eles vão e se divertem. Eles olham para aquela paisagem à beira da estrada e sentem ali o próprio sonho na frente deles. E ao longo do filme, essas mesmas paisagens deles na beira da estrada, olhando pela frente, começa a ficar muito mais nublado, o sonho já não é mais visto com clareza, e que inclusive eu acho que são essas cenas que diz muito sobre os próprios personagens, afinal de contas eles ficam com dúvida sobre o que há pela frente, o que vem a seguir, eles ficam angustiados, me transparece que essa angústia, esse próprio simbolismo por meio dessas cenas, da angústia desses jovens de não saber o que vem pela frente, de estarem com receio, com medo dos sonhos deles não se realizarem, das conquistas deles não chegarem, e não saber o que vem, se é bom ou ruim. Afinal de contas, eles saem do conforto deles, que são as ruas. É violento, é maldoso, é cruel a vida em que eles vivem? Sim,
mas é o que eles conhecem, é o que eles têm para ele, é o que eles conhecem, é o que tem para eles, e eles sobrevivem, já estão acostumados com essa vida. E quando eles começam a embarcar nessa viagem, quanto mais avançam, mais angustiante, mais nebuloso isso fica. E essas cenas onde eles ficam simplesmente olhando para frente, olhando para aquela neblina sem conseguir ver o que está em sua frente, são cenas de angústia sobre o próprio futuro. É bacana, eu consegui pirar bastante com esse filme, consegui mesmo. E conforme vai avançando, a direção consegue trazer alguns outros argumentos sobre a própria vida dentro da Colômbia, que não se resume à própria Colômbia. Me lembrou um pouco de Cafarnaum, que é um filme que eu amo bastante, que eu gosto bastante, e que a diretora consegue trazer ali um jovem marginalizado tentando sobreviver ao mundo, uma criança marginalizada tentando sobreviver ao mundo e que basicamente é o que os reis do mundo esses jovens marginalizados sobrevivendo a esse mundo terrível. E o filme ele não para apenas em mostrar essa marginalização, a própria crítica sobre sobre o próprio governo, sobre o próprio governo e também sobre é que eu tô com receio porque é um grande spoiler do filme. É uma própria crítica a, sobre o governo e um comércio ilegal que se instala dentro da sociedade e que faz com que todos ao redor de onde está esse vírus se contamine e apenas a morte, apenas um próprio. Não tem como dar spoiler, gente. Se você não gosta de spoiler, por favor, pode se retirar ou fique aí, fique a seu favor. Conforme eles avançam, vai se deparando com os questionamentos para eles terem, vai recebendo os conselhos para eles tomarem cuidado. São terras perigosas, há um comércio, há um garimpo ilegal de ouro, e conforme ele chega lá e ele se depara que aquele terreno no qual ele herdou da avó dele e que ele ganhou, ele não pode usufruir, pois houve uma apelação e volta novamente para o tribunal. E até então, só fica apenas a indagação por qual motivo isso. Ou simplesmente é, é a vida, a sociedade, né? Quando tem um resquício de esperança, de uma boa notícia, vem algo maior e simplesmente te coloca para baixo, te destrói. E quando esses jovens chegam lá na casa deles, eles ficam felizes, pois finalmente conseguiu chegar nesse terreno onde eles podem construir os sonhos deles, mas se deparam com um garimpo ilegal de ouro e o ataque e que responde a muita coisa em que o filme vai apontando, né, a própria crítica ao governo pela demora no próprio reconhecimento do terreno para o jovem e também na própria realização do garimpo ilegal naquele lugar e que faz aquele tão sonhado, aquele tão sonho daqueles jovens ir por água abaixo. E tem tantos significados, tem tantos momentos que dá boas interpretações. A diretora ela consegue trazer diversas cenas com grandes significados, tanto de forma particular para cada um dos personagens, como também para um todo em que o argumento da história se baseia. Há uma cena muito tocante do dos jovens indo para uma festa e se divertindo, bebendo, e depois eles são chutados por esses habitantes. E esse ódio que há dentro deles pegam pegam pneus
põem na beira da estrada e tacam fogo, mostrando ali a revolta deles. E há uma cena em que o garoto pega e se banha com gasolina, com combustível. Eu achei que ia se aprofundar um pouco mais nessa cena, porque pois ele anda pela frente do fogo, mas só por aquela cena ali da própria do próprio jovem se tornar ali um mártir, ou do próprio jovem se ferir, que espanta ali a sociedade e que prende ali a própria sociedade no, no, no do outro lado do fogo. É uma cena que impacta muito, impacta com certeza. É, Os Seis do Mundo é um filme incrível, é um filme fantástico. Eu quero assistir, eu quero deixar esse filme, quero pensar um pouco mais sobre ele e depois rever novamente e ver se eu coloco nos melhores filmes da minha vida. Eu tenho uma lista de os melhores filmes do ano, Cafarnaum tá lá, os melhores filmes da minha vida, Cafarnaum tá lá, e eu quero ver, o tempo diz muita coisa, eu quero ver se esse filme vai me levar, e eu tô feliz por ter assistido um filme tão bonito, tão impactante, tão tão doloroso que é a vida humana, que é a nossa vida, cheio de problemas, cheio de dificuldades, com esperança, lutando para alcançar esse objetivo, para que aquilo que nós temos apenas como esperança, como uma fé, possa ser realizado, possa ser concretizado, mas que a vida é dura, é cheia de problemas, mas que sempre põe a gente para baixo, mas em que inclusive no próprio filme os jovens, quando eles são colocados para baixo em diversos momentos, eles vão, se levantam e vão lá, lutam, pega, independente do que venha pela frente, até mesmo na cena final dos jovens ali, já que eles não têm nada a perder, só têm a vida, só têm eles mesmos, enfrentaram um grande problema em busca daquilo no qual pertencem a eles, e que não tem mais nada pela frente, só tem a vida deles, e que se tiver que perder a vida, que perca a vida, sabe? O filme ele também tem, já falei que o filme tem diversos elementos, tem o próprio racismo, tem um jovem negro que acaba sendo afastado do próprio grupo, acaba sendo morto. O filme ele fala também sobre os rios, tem toda a metáfora das águas dos rios que são sangue, que são como sangue, e que é o sangue de quem? Dos próprios jovens, das pessoas mortas, das pessoas violentadas e mortas. É, como um dos próprios jovens desse grupo que acaba morrendo. Há também um próprio impasse, uma própria briga interna que diz bastante, afinal de contas, não são todos que estão com você que de fato estão com você. É aqueles que se revoltam na primeira oportunidade, que é um dos personagens que pega e rouba a comida, deixa o grupo pequeno sem a comida, depois retorna, volta ali a parceria, mas que não dura pouco, a qualquer instante se revolta, vai, briga e luta. É um filme cheio de camadas, enfim. Os Reis do Mundo, filme original Netflix, filme colombiano. Vão lá, deem uma oportunidade e não esqueça de deixar aqui seu comentário sobre esse filme e a sua opinião, se gostou ou não. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima.